Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer a oportunidade da gente discutir aqui as estratégias. Ernesto, você quer fazer a Eu abertura? queria também Posso? saudar todo mundo, agradecer aqui a presença de todos, mais uma vez nesse nosso time aqui. Eu acho que fico muito orgulhoso aqui, está todo mundo junto aqui, o pessoal que dá uma oxigenada no direito tributário, é uma honra estar com Felipe, João, Bianca. Boa tarde a todas e a todos. E a ideia é que hoje a gente fale sobre as questões processuais, né? A gente vai ver muita questão de prática, né? Como é o dia a dia. A gente sai um pouco de teoria e falar muito de como é que são os remédios mesmo tributários, como é que a gente utiliza isso no dia a dia. Eu acho que vai ser super interessante, acho que tem muita coisa para agregar aqui. A gente vai hoje começar com a Bianca, falando sobre as ações ordinárias em matéria tributária. Depois eu passo um pouco sobre mandado de segurança, compensação. Felipe complementa isso com ação consignatória, em alguns casos sobre isso, e por fim o João finaliza com chave de ouro, falando sobre ações de classe, que é algo aí que está na crista da onda. Então acho que tem muito o que passar hoje aqui, e tratando de questões práticas, que eu acho muito interessante. Bianca, a palavra é sua, que nos enalteça aqui com o seu conhecimento. Oh, muito obrigada, Ernesto. Queria agradecer o PJT, a tutoria jurídica. É um imenso prazer, né? E o tema hoje é um tema super interessante, né? E por que isso? Porque a gente vai falar de estratégia, né? Eu já digo para vocês que quando a gente fala em estratégia, muitas vezes não tem certo e errado. O que a gente está avaliando aqui, o que a gente vai discutir, os temas que a gente escolheu, na verdade, para que o advogado, contribuinte que vai litigar com o fisco, ele saiba quais são as características positivas e negativas. Isso é estratégia, né? O contribuinte saber até que ponto ele escolher uma ação ao invés de outra, um caminho judicial ao invés do outro, ou até mesmo administrativo, né? Quais são as consequências, né? Então, a gente costuma dizer, né, no direito tributário não existe um código de processo tributário, né? O advogado, né, o contribuinte que vai avaliar como ele quer discutir uma questão jurídica, ele vai fazer uma combinação, que às vezes dá super certo e às vezes dá super errado, que é você pegar os pressupostos do direito processual civil, né, que é o Código de Processo Civil, e juntar o direito material tributário. Muitas das vezes, essa adequação de princípios, de normas do processo civil, quando aplicadas ao direito tributário, acaba criando situações ou esdrúxulas ou contraditórias, né? Então é isso que a gente está aqui disposto, né? Então, por exemplo, o Ernesto vai falar de mandado de segurança, né? Não existe certo ou errado. O mandado de segurança é uma forma de você litigar. A gente sabe que onde cabe mandado de segurança, cabe uma ação, por exemplo, que eu vou falar ordinária. Não quer dizer que está certo ou que está errado. Claro que existem situações que o mandado de segurança ele é incabível, mas existem possibilidades em que o contribuinte vai poder optar por um rol de ações tributárias. Então, qual é a melhor ou a pior depende da situação prática, né? Depende do perfil do contribuinte, né? Se ele quer um efeito caixa, se ele é mais ousado, se ele é mais conservador. Então, falar de estratégia é muito mais a gente trazer aqui a jurisprudência, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos, quais são os riscos, né? A estratégia, principalmente, ela está ligada a riscos que o advogado ou o contribuinte que opta por uma determinada forma, ele pode estar abrindo mão, ele pode estar criando algum tipo de consequência jurídica pelo simples fato do tipo da ação tributária, da forma processual que ele elege para discutir. Então, essa live de hoje é para falar isso, né? Claro que cada uma dessas ações tem muitas peculiaridades, né? Cada uma delas tem consequências e desdobramentos, mas o que a gente resolveu aqui é trazer alguns pontos polêmicos, né? Para que a gente possa aí discutir. Lembrando, não tem certo ou errado. Qual é o passo que você, contribuinte, que você, advogado, quer assumir diante de uma dessas opções, né? Então, esse é o cenário que a gente tem aqui, falar de estratégias, né, quais são os pontos relevantes em várias opções possíveis. E lembrando, eu sempre gosto de falar isso, né, que o advogado tributário, que entende bem de processo, ele tem uma vantagem, porque existe um cardápio, que eu diria que é um cardápio à disposição ali, que são as ações clássicas do direito tributário, mas a gente volta e meia se depara com
a criatividade, né? No antigo Código de Processo Civil tinha a ação cautelar de oferecimento de bens, que, a meu ver, é genial. Toda vez que eu falo sobre ela nas minhas aulas de processo, os alunos realmente vão ao delírio. Por quê? Porque, na verdade, isso é que a gente tem em termos de litígio, né? Você tem a opção, dentro do direito processual civil, em trazer, né, essas possíveis ações e incidentes e recursos para a seara tributária. Então, esse é o nosso desafio, né, como tributaristas e processualistas, juntar esses dois ramos e criar possibilidades e saber quais são os riscos, né, e mais, o que a jurisprudência cria, né, e traz para a gente de positivo e negativo em relação a cada uma delas. Então, meu objetivo aqui com vocês hoje, né, a gente dividiu aqui, como o Ernesto bem falou, né, para a gente ter uma visão geral aí de algumas possibilidades. Lembrando que, obviamente, não dá para a gente exaurir. Mas eu fiquei com as chamadas aqui ações ordinárias, que já digo que o nome é horroroso, né? Não existe ação ordinária, né? Ação pelo rito ordinário, mas, né, para a gente não ser muito preciosista, eu vou falar aqui das chamadas ações ordinárias. E aí, eu quis aqui trazer para vocês, até em razão do tempo, né, duas questões que eu diria que me incomodam, duas questões que eu acho relevantes para a tomada de decisão. A gente está falando de estratégia. O que você tem que ponderar na ação ordinária na hora de optar por lançar mão dela e em qual delas, né? Que a gente está falando do rito ordinário, pode ser declaratória, pode ser repetitória, né? Até mesmo a consignatória aí que o Felipe vai falar. Então, eu escolhi dois temas específicos das ações ordinárias. Eu queria falar com vocês sobre a ação declaratória, tá? E a súmula 461 do STJ. E depois eu queria falar um pouquinho, também vai tocar aí um pouco do que o Ernesto vai falar, que é a súmula 625 da STJ. Então, são dois temas aqui, a gente tem aí 10 minutinhos para dividir aí, irmãmente, pelo menos, entre duas polêmicas aí do direito tributário processual, mas vamos começar então com a súmula 461. A súmula 461, ela trata dos efeitos da ação declaratória. Vou dizer para vocês, a gente está falando do aspecto prático, porque sempre para mim é isso que importa, né? Claro, a teoria é relevante, mas a gente tem que ver a aplicação no dia a dia. Existe, eu diria que um dogma, né? Existe uma certa, eu vou exagerar aqui, tá, gente? Uma certa repulsa, né, dos advogados quando se fala em ação declaratória, né? Então, se você estiver discutindo nesse cardápio todo que a gente está dizendo, de ações repetitórias, anulatórias, consignatórias, mandado de segurança, né? Quando você traz esse cardápio, toda vez que o advogado contribuinte, ele seleciona a ação declaratória, você pode olhar do lado, se tiverem mais, né, se tiver mais de um advogado, que vai ter um ou outro que vai retorcer ali e falar, será que essa medida, essa forma de litigar com o Estado, é a forma mais eficaz? E por que isso? Então, só relembrando aqui, a ação declaratória, né, com o novo Código de Processo Civil, ele traz a possibilidade do contribuinte ir ao Poder Judiciário para dirimir uma situação de incerteza. O contribuinte, ele quer saber se existe uma relação jurídica entre ele e uma determinada administração pública, né, que é a ação clássica que tinha lá no artigo 4º do antigo Código de Processo, que é a ação para existência ou inexistência de relação jurídica, é a ação clássica declaratória, e o novo CPC ainda foi além, né? Você não precisa só discutir, né, binário, se você tem ou não tem a relação jurídica, mas também cabe a declaratória para você discutir aspectos relacionados à relação jurídica tributária. Então, dando um exemplo, né, quando a gente fala em inexistência ou existência, que é mais binário, por exemplo, uma determinada instituição que se entende que é imune, né? A imunidade, ou você vai ter, vamos supor, a incidência do IPTU, ou não terá, ela é bem binária. Mas eu posso querer discutir apenas o aumento de alíquota, e aí seria um aspecto dessa incidência. Então, a declaratória, ela cabe para existência ou inexistência, para acabar com esse grau de incerteza daquele determinado contribuinte, ou então para discutir também aspectos da relação jurídica tributária. A segunda hipótese prevista no Código de Processo Civil é para justamente você declarar a falsidade de documento. Essa é
confesso a vocês que na minha prática tributária eu nunca lancei mão, nunca fiz uso, tá? Então eu vou focar mais no aspecto prático, que é essa ação que a gente chama de meramente declaratória, que é aquela que tem como objetivo, né, trazer essa certeza para o contribuinte em relação ao status dele perante ou o município, ou o Estado, ou a União. Então, essa é a ação que a gente chama puramente declaratória, que o objetivo é cessar incertezas, trazer segurança jurídica. Bom, dado que existe essa opção, né, e já existia antes, ela foi apenas, digamos que melhorada no novo Código de Processo Civil, pergunto, qual é a utilidade prática? O que você, como contribuinte, o que você, como advogado, faria em relação a essa ação? Quais são os limites? Por que você se sentiria, né, instigado a utilizar essa via processual? O que você pode sopesar na hora de optar por essa via judicial, né? Essa forma de litigar com o fisco. Então, qual é assim, a reticência maior quando você fala em ação declaratória tributária, né? O que eu vejo na prática e sempre foi muito discutido, são os efeitos práticos. Né? Porque se você está falando que a ação declaratória é para retirar um estágio de incerteza, né, o que você quer é uma sentença, uma decisão transitada em julgado que lhe permita trazer o estado em que você se encontra perante aquela administração pública. Então, o exemplo que eu dei lá, vamos supor um IPTU ou uma imunidade de imposto de renda, você quer que ela tenha uma declaração que lhe proteja. Né? Você, como jurisdicionado, você passa a ter uma decisão transitada em julgado que lhe traga essa certeza a respeito da sua situação jurídica. Pois bem, e aí por que a gente tem essa celeuma da ação declaratória? Né? Se fala em ação declaratória, todo mundo quer passar, né, fora dela. Por que isso? Porque existe uma premissa do direito processual, a de que a ação declaratória não comporta execução. Né? Porque qual é o objetivo? O que é pretendido numa ação declaratória? O que se pretende é esse estado de certeza. Se você é imune, ótimo, parabéns, a administração pública, né, faz parte da relação jurídica processual, portanto, se o juiz reconhece a imunidade tributária, você teria, então, a incerteza sanada e, portanto, você tem agora um documento legal que lhe confere essa certeza jurídica. Mas é muito comum que quando o contribuinte ele apresenta uma ação declaratória que deveria ser meramente declaratória, muitas das vezes o contribuinte durante um determinado período pagou o tributo, né? Ou então, ele quando ajuiza a ação, no primeiro momento ela é declaratória, mas no curso da ação ele é autuado, então ele quer desconstituir. Então eu posso ter efeitos práticos de uma declaração. Ou até mesmo, imagina que eu sou imune, e há um descumprimento dessa decisão proferida em sentença que seria meramente declaratória. Então, como é que fica essa situação jurídica? Né? Então, imagine que você, contribuinte, né, ajuizou uma ação, foi declarada a inexistência de relação jurídica, tributária, né? Você tem lá o direito a um crédito tributário, está reconhecido, né? Ela é declaratória, ela declara que você, contribuinte, tem o crédito. Pergunto, né? Você, então, quer a restituição, você não quer mais a compensação, esse direito de crédito, até porque uma entidade imune, por exemplo, ela nem tem créditos, né? A imunidade, em geral, ela gera um não pagamento de impostos que provavelmente essa entidade pode não ter interesse em fazer a compensação, ou até mesmo uma impossibilidade de fazer compensação, a depender do ente federativo. Então, a pergunta é, será que aquele contribuinte que optou por uma ação declaratória, mas que tinha um reconhecimento de crédito, será que ele tem que agora, então, lançar mão de uma ação, agora sim, repetitória? Ou seja, será que a ação declaratória ela é tão ineficaz do ponto de vista prático que eu tenho que ajuizar duas ações? Ou seja, primeiro eu vou ao Poder Judiciário e vou discutir o quê? 10 anos, 15 anos, aí daqui a 15 anos, parabéns, você é imune. E aí eu tenho que lançar mão de uma outra estratégia, não é estratégia, né? de um outro procedimento judicial para fazer valer aquela decisão da declaratória. Então, o que eu estou discutindo agora são os efeitos
práticos. Porque se eu pego o Código de Processo Civil na sua essência, vou dizer, olha, aqui não vai caber uma execução. Aqui a gente está falando de uma sentença que tinha cunho declaratório. Seu pedido foi declaratório, você nomeou assim, você pediu que fosse declarado que existe o crédito, né? E, portanto, o seu pedido é que vai dominar a ação e, portanto, o seu pedido foi declaratório. E aí começou-se, então, a discutir na jurisprudência quais eram os efeitos práticos disso. Então, quer dizer, eu tenho uma sentença transitada em julgado que reconhece, né, que eu, contribuinte, fiz um pagamento a maior, que eu tenho um crédito. Eu tenho que realmente ajuizar uma nova ação? E aí, isso chegou no STJ, e o STJ, então, começou a analisar, no ponto de vista processual, se fazia sentido eu exigir uma nova ação. Por quê? Isso vai muito... Essa ideia até de falar sobre isso veio da live passada, que eu achei até que a gente fosse comentar também isso, que a gente falou sobre coisa julgada, né? Porque, veja, se eu tenho uma decisão transitada em julgado dizendo que o tributo é inconstitucional, que eu não tenho relação jurídica tributária, se eu ajuizo agora uma ação para ter a restituição desse indébito, pode o juiz decidir contrariamente ao que tem coisa julgada? Já está decidido, já transitou julgada aquela ação. Então, o que eu estou querendo dizer? O STJ analisa. É eficiente? Há sentidos jurídicos que, se eu já tenho uma decisão transitada em julgado que terminou aquele sentido de segurança, obrigar o contribuinte a ajuizar nova ação, isso é eficaz? Ou isso vai contra toda essa sistemática processual de redução de litígios, de dar efetividade à tutela jurisdicional? Então, o STJ vem, analisa a questão, reconhece que, de fato, a ação declaratória não tem, né, o pendor inicial, né, de gerar uma execução, mas que pode sim ter, até porque o próprio Código de Processo Civil diz que a declaratória ela é aplicada quando há violação de direito. Está reconhecido isso no Código de Processo. Então, se há uma violação de direito, eu posso sim ter um aspecto concreto numa ação declaratória, que ela passa a ter, inclusive, né, o que o Montes de Miranda ele era muito feliz quando ele dizia que uma sentença ela nunca é só declaratória, só condenatória, né? Eu sempre declaro algo para ter um efeito, né, por exemplo, condenatório. Na anulatória também, eu tenho um efeito declaratório, vai dizer que o tributo é ilegal, inconstitucional, para desconstituir o auto de infração. Então, eu tenho no direito tributário, sim, essa previsão, né, do direito da sentença ter um efeito declaratório também constitutivo. Então, senhores, o que eu quero dividir aqui com vocês, é claro que você pode ajuizar anulatória se já tiver um crédito constituído, vá direto para repetitória se você já pagou, mas o que eu quero deixar claro é que a ação declaratória hoje, aos olhos da súmula 461, está lá claro que a ação declaratória permite sim a restituição do indébito. Tá? STJ entende que, uma vez que já foi reconhecido, é despiciendo, é desnecessário se ajuizar uma nova ação para que haja, então, um efeito concreto de uma ação declaratória, tendo em vista a coisa julgada. Então, digamos que eu tenho muito medo do mandado de segurança, tá? Eu sou bem, digamos que conservadora nos requisitos do mandado de segurança. Eu sempre fico na dúvida, né? O Ernesto vai falar se cabe ou não cabe dilação probatória, mas a declaratória, que era algo que eu tinha também um receio, né, de utilizar essa figura processual em razão dos efeitos práticos, eu confesso que a súmula 461 me caiu super bem, né? Muito bem elaborada do ponto de vista da utilidade do provimento jurisdicional, do objetivo do processo civil. Então, faço aqui, né, referências positivas à súmula 461. Então, estratégia processual. Você decidiu que vai na vinha da declaratória, saiba que tem um ponto positivo, que é a súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, que lhe garante, sim, apesar de ser declaratória, o direito à restituição do indébito. Então, essa era um relance que eu queria dar para vocês em termos de estratégia declaratória. E o segundo assunto que eu escolhi aqui para falar com vocês é a súmula 625, porque essa me tira o sono. Essa é uma súmula que acho muito pouco discutida e ela tem um efeito prático complicado em termos de estratégia processual.
em relação, inclusive, a uma ação ordinária, uma ação de repetição de indébito versus um pedido administrativo. Então, o que eu queria aqui falar com vocês? Súmula 625 do Superior Tribunal de Justiça. Cuidado com ela, tá? Me parece que a gente tem que imediatamente começar a criticar essa súmula. Então, aplaudo a 461 que eu acabei de falar e queria que vocês me ajudassem, né, que vocês refletissem, que a gente tivesse muito cuidado com a aplicação dela. O que diz a súmula 625, senhores? A súmula 625 da STJ diz que se o contribuinte apresenta um pedido de restituição ou compensação na via administrativa, que não está suspenso, que não interrompe o prazo prescricional para você ir ao Poder Judiciário. Então, vejam, se você, contribuinte, apresenta um pedido administrativo e ele demora, imagina que você tem 5 anos para pedir ele administrativamente, correto? Você pede no último ano. Se ele é negado, você pode ter um problema na sua ação repetitória judicial. Então, me parece, e eu vou explicar quais foram os fundamentos, obviamente que trouxeram esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas isso é gravíssimo em termos de contagem de prazo, em termos de estratégia. Eu diria até que a interpretação literal da súmula 625, a depender de outros artigos do CTN, você pode, eu afirmo isso com bastante pesar, você está desestimulando pedidos administrativos. Você está fazendo o contrário do que diz a súmula 461. Você está querendo entupir o judiciário. Você está criando tutelas jurisdicionais desnecessárias. Então, vamos a ela rapidamente aí, para eu poder mostrar para vocês aí o ponto, ao meu ver, de crítico em relação à estratégia de você primeiro ir à via administrativa e depois você ir à via judicial, que inclusive é o que eu sempre recomendo a todos os meus alunos, a todos os meus clientes. Mas qual é o problema aqui da súmula 625, né? Quando o CTN foi produzido, né, a gente está falando lá de 66, nós tínhamos a antiga ordem constitucional. Então, como é que funcionava antes de 66? O contribuinte obrigatoriamente tinha que pedir a restituição administrativa e depois, então, uma vez negado, ele ia ao Poder Judiciário para pedir a restituição, né, caso tenha sido negado na via administrativa. Então, eu tenho o artigo 68, que garante ao contribuinte que ele tem lá o prazo de 5 anos para pedir a restituição do indébito. E depois eu tenho o artigo 169, que fala que o contribuinte tem 2 anos, né, para pleitear, discutir a decisão que nega a restituição. Então, tudo isso foi formulado num tempo em que havia a obrigatoriedade da via administrativa. Vem a Constituição de 88, o princípio do acesso ao judiciário, acabou isso, o contribuinte pode e deve ir ao Poder Judiciário, nenhuma lesão ou ameaça do direito escapará do crime do judiciário. Pode bater lá na porta do judiciário sem a necessidade da via administrativa. Aí vem a jurisprudência da STJ e diz, olha, então eu não tenho mais esses steps. Então o contribuinte tem 5 anos do pagamento, aí tem toda aquela discussão, né, a respeito de como contava isso antes e depois da lei complementar, mas vem vem o STJ, interpreta o artigo 68, dizendo, ó, contribuinte, você tem 5 anos para apresentar a situação judicial sem a necessidade da via administrativa. Ótimo. Mas a pergunta é, do momento que o STJ afasta o artigo, né, 169 como regra, né, da necessidade de você primeiro ir no administrativo e depois no judicial, dizendo que o seu prazo da repetitória é do 168, a gente passa a ter uma questão aqui, que é, então, se o contribuinte não controlar, a depender da interpretação dessa súmula, né? Se eu tenho 2 prazos, se eu só tenho um prazo, né? Essa é a discussão que eu estou querendo ter com vocês. Se eu coloco, né, a inteireza, a literalidade do artigo 625, grande parte das ações repetitórias, né, principalmente em questão de compensação, porque, afinal de contas, a restituição eu até poderia discutir que tem um outro prazo, né? O Paulsen até diz que repetição e restituição estão dentro do mesmo bojo, né? Vide súmula 461 que a gente falou, mas vamos ser pessimistas, né? A 625 diz, meu amigo,
Se você não ajuizou a repetitória no prazo de 5 anos da extinção do crédito tributário, em tese, acabou seu prazo. Prescreveu. Não há interrupção ou suspensão com pedido de compensação ou restituição. Agora, isso também foi formulado numa época que o processo de compensação, por exemplo, não tinha os efeitos que hoje em dia tem. Então, por exemplo, eu apresento o processo de compensação, extingui o crédito tributário. Qual é o meu interesse, se meu crédito está extinto, ainda que sob condição resolutória, de apresentar uma ação repetitória? Se eu ainda tenho a possibilidade de ver, né, em 5 anos contados do envio do meu pedido, a extinção definitiva. Então, senhores, confesso a vocês que nem quando a gente começou a falar dessa live sobre estratégias, eu não tinha pensado nessa súmula, mas eu falei, eu não posso, né, falar sobre estratégias processuais sem dividir com vocês essa dúvida, essa questão que me tira o sono todas as noites. Ou seja, do ponto de vista de estratégia processual, você vai deixar o seu cliente ficar com pedido administrativo, né? Imagina que ele fez no quarto 4 anos e 10 meses, sabendo que daqui a 2 meses ele pode ter perdido o direito de discutir isso judicialmente. Isso é que diz a súmula 625. Essa é a forma de aplicação que o STJ vai dar e os tribunais, a correlação entre pedido administrativo e judicial. Então, senhores, cuidado, né? Essa interpretação da 625, que eu, como uma pessoa medrosa que sou, do ponto de vista de estratégia, diria para o meu cliente, olha, para você não correr risco, 5 anos do pagamento, se não tem resposta da administração, vamos ao Poder Judiciário. É isso. De fato, essa é a intenção, né, de toda a processualística atual em fazer litigâncias desnecessárias. Essa súmula está em consonância de como hoje é operacionalizado o processo de compensação. Então, vejam, e aí eu já passo até para o Ernesto, uma coisa positiva, né, do precedente que gerou, um dos precedentes que gerou a súmula 625, é dizer o seguinte, olha, eu tenho um prazo de prescrição para, por exemplo, mandado de segurança, e depois que transita em julgado, eu tenho mais 5 anos. Tem vários aspectos positivos dessa decisão. Mas cuidado, porque o que me causa medo, né, e os precedentes vocês vão ver que o STJ, eles discutem, né, como é que se aplica o 168 e 169, mas levada a ferro e a fogo, nós estamos optando por uma estratégia que é a seguinte, né, nem entre processos judiciais, mas pedidos de compensação e restituição, eles deveriam ser judicializados independentemente da resposta administrativa, caso ultrapasse o período de 5 anos. Isso é muito grave, eu não acredito nessa interpretação, mas queria dividir. Lembra? Estratégia, benefícios e riscos. Cuidado, processo administrativo de compensação, súmula 625, não interrompe o prazo para ação repetitória. Então, cuidado, não acredito nisso, mas levem isso do ponto de vista de sopesar se você vai esperar a decisão administrativa ou se você vai direto para o Poder Judiciário. Ernesto, falando então em prazos e mandado de segurança, passo aí para você. Obrigada. Obrigado, Bianca. Excelente explanação. Acho que você já introduziu vários temas aqui que vão ser tratados. Muito legal. Gente, me coube o mandado de segurança, né? Eu podia falar muito sobre o mandado de segurança aqui, mas acho que todos já têm essa prática já. O que é o mandado de segurança? Hoje em dia, quando a gente fala dessa advocacia tributária judicial, o mandado de segurança é aquele bom e velho canivete suíço. Lembra? Para tudo tinha uma soluçãozinha. Ou o Bombril, né? 1001 utilidades. A gente usa muito o mandado de segurança. E a Bianca, com muita razão, falou, ela tem medo do mandado de segurança, quando cabe, quando não cabe. E acho que ela tem todos os fundamentos e toda a razão em falar isso, mas a prática é, o mandado de segurança é extremamente utilizado. Eu diria que depois da execução fiscal, é a ação que tem mais na justiça hoje em matéria tributária, é o mandado de segurança. E por que isso? Qual é o grande ponto? Não é um ponto aqui técnico, teórico, é um ponto muito prático. É a sucumbência. Assim como a Bianca tem medo do mandado de segurança e acha que com toda razão,
Os clientes, na boa parte, né, os contribuintes, têm muito medo da sucumbência, talvez o medo até maior, né, tem um pavor da sucumbência. E isso se justifica, especialmente num cenário que a tutoria jurídica e o PJT falam tanto, que é qual o cenário? Um cenário de uma insegurança muito grande com as decisões dos tribunais superiores. Então, você tem uma tese hoje, tida como pacífica, que está sedimentada já. Não, eu vou entrar como ordinária aqui, que talvez seja mais correta. Eu tenho uma fase probatória, junto os documentos, apresento já com todos os documentos. E aí, de repente, você entrou com aquela questão que estava pacificada e vai lá, vem o STJ ou até o Supremo, muda o entendimento. E aí o que acontece? No final do processo, como é que você vai explicar para o seu cliente, ou pior, o seu cliente vai explicar internamente na empresa dele, o que for tal, uma sucumbência que, em matéria tributária, normalmente são valores poupudos, né? Então, esse cenário prático fez com que o mandado de segurança quase seja uma ação obrigatória a tomar, especialmente em discussões que não tenham uma decisão sedimentada e aonde você possa dizer que tem o direito livre e certo. E aí, um parêntese. Mandado de segurança, primeiro, cabe quanto um ato de uma autoridade pública, né? Um ato, de alguma maneira, um ato coator que esteja levando a alguma infringência de um direito líquido e certo aí. Ora, em direito tributário, todos os atos são realizados por uma autoridade pública. Então, já mostra aí que o mandado de segurança se encaixa muito bem a matéria tributária. E quanto ao direito líquido e certo, as questões do direito tributário batem-se muito em questões de lei, da Constituição. Então, são questões, muito mais, a maior parte das vezes, questões de direito em si. Não são questões que demandam prova. Evidentemente que tem um caso específico, né? Eu acho que isso é muito importante, acho que, inclusive, o futuro da advocacia tributária parte muito de se entender o caso específico do cliente, né? As questões das teses, essa generalização, é algo que ainda subsiste, mas que tem chance de diminuir cada vez mais. Só que na prática, no dia a dia, o que a gente vê é que tem muitas discussões interessantes, né? O que chamam do caso do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo dos COFINS, é uma tese tributária. E, em 90% dos casos ou mais, foi discutida na justiça, está sendo discutida via mandado de segurança. Então, o mandado de segurança está aí, é parte do dia a dia, é muito importante. Eu acho que muitos clientes preferem correr o risco de, no mandado de segurança, ter eventualmente seu pleito negado por uma ausência de prova, tal, do que correr o risco de tomar uma sucumbência numa ação ordinária, né? Então, é muito importante entender como funciona isso, né? E aí, eu queria tratar hoje aqui de um tema que a Bianca também já deu uma boa pincelada sobre isso, que é o quê? A questão da compensação. Mandado de segurança e compensação. Ora, não adianta ir ao Poder Judiciário e você conseguir num pleito simplesmente a suspensão de uma cobrança. Se é uma cobrança que você já faz há vários anos, você não pode pedir de volta o passado, os últimos 5 anos que você pagou, né? Você passa a reduzir muito o tamanho da discussão na maior parte dos casos, né? Evidentemente, se surgiu uma tributação nova, bem um tributo novo que surgiu, tal, é o momento de mandar de segurança questionavelmente, você não precisa se preocupar muito quanto à compensação. Mas a gente também sabe que uma outra realidade do nosso país, que as discussões tributárias levam anos e anos, né? Se uma tese que acaba em 10 anos, é uma tese rápida, né? A gente está vendo agora casos que estão sendo julgados aí pelo STJ, em alguns casos hoje pelo Supremo, tem mais de 20 anos sendo discutidos, né? A gente pode estar em números, a questão do ICMS e ETS sobre software, está aí a CEP sendo discutido, isso que tem uma DIN sobre isso, a própria questão de a gente falar de TUS, de outra discussão também muito próxima, também tem já há muito tempo onde já está discutido e não está decidido. Então, evidentemente que quem não foi o primeiro, quem começou a discutir logo no começo, quem esperou um pouco, vai ter algo que pediu passado. E aí entra a questão da compensação mandado de segurança. O que acontece? Até pouco tempo atrás, a gente tinha um grande conflito no STJ entre duas súmulas que eram interpretadas de uma maneira um pouco enviesada. É a súmula 213 e a 460. A 213 é clara em dizer que o mandado de segurança constitui a ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. E aí tudo ótimo, né? Mas a 460 dizia: é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Então, tinha esse conflito e tinham muitas decisões judiciais entendendo que não cabia o mandado de segurança para fim de compensação. Chegou a ter um tema, o STJ trouxe o tema, que foi o tema 118, isso já lá em 2009,
que dizia que é necessária efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração de direito à compensação tributária em mandado de segurança. Também parecia mais ou menos claro, ainda assim, vários tribunais tinham decisões contrárias ao mandado de segurança no pleito de compensação. O que aconteceu? O STJ julgou, no ano passado, o recurso especial 1.715.256, da relatoria do ministro Napoleão, para sanar o tema. Ele reapreciou o tema 118 e complementou o entendimento para estabelecer o quê? A harmonia entre as duas súmulas. É algo que está na prática do dia a dia, já entendia muito bem isso, né? Na verdade, sim, cabe mandado de segurança para você ter o seu direito de declarar compensação, mas, de regra, você imaginava que não caberia um mandado de segurança para quê? Para dizer, olha, você pode compensar X, tal, isso não caberia. Nesse julgamento, abriu-se espaço para uma interpretação ainda maior. Por quê? O julgamento dividiu a questão da compensação em um pleito subjetivo. Que pleito seria esse? É o pleito mais comum que se tem nos mandados de segurança lidando com tributos federais. Ou seja, o contribuinte entra na justiça via mandado de segurança para garantir que não deve ser cobrado determinado tributo, ou seja, ter uma declaração incidental ali de inexistência de relação tributária, e, paralelamente, para que não tenha impedido o seu direito de compensar o que foi pago a maior em relação àquele tributo. Direito esse subjetivo. Por quê? A Receita Federal vai analisar o quanto, né, o valor efetivamente que foi pago a maior. Vai analisar tudo que o contribuinte pagou, se aquilo que o contribuinte está dizendo que ele pagou de fato é relativo àquele tributo ou não, e aí sim vai deferir a compensação em esfera iniciativa. Caminho mais normal. Mandado de segurança, trânsito em julgado, se mandado de segurança, o contribuinte já pode parar de pagar aquele tributo, e aí ele faz um pedido de habilitação de crédito tributário junto à Receita Federal, a Receita Federal analisa isso, homologa a habilitação, o contribuinte faz a compensação, que a Receita Federal depois vai verificar, inclusive, se está correto ou não, mas ela não pode, de maneira nenhuma, se opor a o que foi decidido na ação. Mas, veja bem, o STJ, quando reformulou ou explicitou melhor o tema 118, no resto que eu falei, ele foi um pouco além. Ele disse que poderia sim ter um mandado de segurança para você pleitear a compensação e se determinado o valor a compensar. Mas que, para esse mandado de segurança, seria essencial o quê? A prova pré-constituída. O que o STJ falou? Se o contribuinte entra com mandado de segurança em relação ao direito subjetivo, basta ele comprovar que ele está subsumindo aquele tributo, que ele é contribuindo aquele tributo. Que comprovação é essa? Exemplo prático, ele pode juntar duas guias de que ele pagou aquele tributo, ou simplesmente ele pode demonstrar, imagina que ele está discutindo uma questão de folha, ele demonstrar que ele tem uma folha de empregados, que ele paga a folha de empregados, e como a lei determina que ele tem que pagar determinado tributo sobre folha, é suficiente, não precisa nem demonstrar que ele já pagou ou não, mas que já está já sobre a égide da incidência de tributo. No entanto, quando a discussão é objetiva, ou seja, quando o contribuinte vai pleitear que lhe seja devolvido um valor X tal que foi pago, ele precisa juntar toda a documentação. E aí o STJ é claro, diz assim, que documentação será essa? Os comprovantes de pagamento. Não só isso, também o índice de correção e os juros incidentes sobre isso, ele tem que demonstrar isso com mandado de segurança. O STJ abriu uma porta, que talvez nunca foi fechada, mas tinha muitas dúvidas, de você fazer um pleito de compensação e determinando, inclusive, os valores a compensar, já no mandado de segurança. Né? Isso é interessante porque ele abriu uma janela para o contribuinte dizer assim, olha, eu vou pleitear já a compensação, eu vou dizer assim, olha, eu quero uma sentença que me diga, eu tenho o direito de compensar tantos mil, tal e tal, em tal valor, que eu merecer meu direito, e tipo, o fisco não pode me negar isso. E aí, no fundo, você estaria dando aquele contribuinte que foi à justiça e conseguiu uma decisão nesse sentido, dando a ele o jeito seguinte, olha, o fisco não pode nem negar minha compensação, você tem que efetuar minha compensação, porque eu tenho uma sentença da julgada dizendo que eu tenho direito a compensar tal e tal valor. Então, ele abriu esse espaço. E aí, vocês vão perguntar assim, então resolveu o problema, beleza, então agora eu posso entrar com mandado de segurança para compensar e para ver declarado não só o direito de não ter a minha compensação negada, ou foi, ser descarregado, mas declarado que eu tenho o direito à compensação do valor X, exato. Mais ou menos. Né? O direito tributário nem é tão fácil, ainda mais quando são tribunais superiores, as coisas ficam um pouco mais complexas. O que acontece? Apesar da senhora ter falado isso, existem duas súmulas do Supremo. A súmula 269 e a súmula 271. A súmula 269, ela fala, claro, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Ponto. E a 271 esclarece um pouco mais. Concessão de mandado de segurança
não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. O que é isso? Resumindo o que o Supremo entendeu com essas duas súmulas. O mandado de segurança poderia atingir o futuro. No momento que você protocola o mandado de segurança, daí para frente ele poderia atingir. O passado ele não poderia atingir. Qual é o problema? Essas duas súmulas são muito antigas, são da década de 60 do século passado. E foram criadas dentro de um outro cenário. Foram criadas dentro de um cenário onde tinham pleitos, especialmente de funcionários do governo, pedindo restituições de valores que não lhe foram pagas. Os valores foram ou que eles tiveram que pagar indevidamente. Mas não foi um pleito tributário, na essência. Mas as súmulas estão vigorando. E qual é o problema maior? Recentemente, o Supremo se deparou com essas súmulas em vários casos. Mas esses casos eram questões, na sua quase inteira totalidade, relativos a indenizações do período da ditadura, aonde havia um pleito de pessoas que tiveram, por algum motivo, direito às indenizações e não estavam sendo devolvido esse valor. A União não estava pagando esse valor. Qual a grande questão? O Supremo não analisou isso para fins tributários. E isso é um grande ponto. Por quê? Hoje prevalecem duas súmulas no Supremo que estão conflitando com a decisão mais recente do STJ, que, em princípio, é favorável ao contribuinte. No entanto, você arriscar entrar com mandado de segurança para ter um valor líquido e certo declarado para você compensar e depois ter esse pleito, ao final de todo um processo no Supremo Tribunal Federal negado, é um risco muito grande, em função da prescrição. Então, hoje tem ainda uma insegurança para o contribuinte. E, digo mais, o Supremo, nas últimas 2 décadas, apreciou, em poucos casos, questões de turma, a aplicação dessa súmula 26971 para matéria tributária. Muito en passant. Mas quando ele apreciou, ele sempre aplicou a súmula, entendendo o quê? Não poderia ter feito pretérito. O mandado de segurança não poderia ter o cunho de autorizar compensações de valores pagos indevidamente anteriores à propositura do mandado de segurança, da ação mandamental. O que acontece? A gente tem que voltar ao cenário onde o pleito que se faz junto ao judiciário é do direito subjetivo à compensação. Quanto a esse pleito, o juizamento da STJ é favorável e o Supremo não se manifestou o contrário. A decisão dele contrária é em relação à determinação objetiva do valor a ser compensado. Em questões federais, via de regra, isso não traz muito problema. A grande parte dos contribuintes tem o pagamento contínuo dos tributos, então uma compensação, ainda que retarde o aproveitamento disso, tá? Mas, via de regra, resolve isso. No entanto, existem várias exceções. Por quê? Tem contribuintes que, muitas vezes, têm um grande crédito a receber e não tem mais atividade nenhuma. E aí tem que entrar o quê? No rito dos precatórios para fazer isso. Então, ele não poderia ter uma sentença determinando qual o valor ele receber. Ele tem que, de repente, recalcular esses valores. Então, o cálculo fica mais complexo. E aí, vale dizer que o Supremo, em algum momento, vai ter que apreciar essa questão para fins tributários. Mas, ao que tudo indica, ele tende a seguir um entendimento aplicável a outra matéria, que é aplicável a uma matéria onde você tem uma restituição de servidores públicos, que é a grande matéria que eles apreciam, ou de eventuais anistiados que tiveram o direito a serem recompensados pelo período da ditadura. Casos esses que não se aplicam a matéria tributária. Então, a gente tem um imbróglio. Aí eu digo, bom, tudo bem, temos esse imbróglio, então o caminho a seguir é mandado de segurança, eu peço meu direito subjetivo, vou depois habilitar o meu crédito na esfera administrativa e pedir uma homologação dessa habilitação para poder compensar. Para fins tributários, até aí tudo bem. Mas vamos trazer para um outro ponto. E para questões estaduais e municipais? Porque na esfera federal, a gente tem uma lei determinando o direito à compensação do contribuinte. Mas nas esferas estaduais e municipais, isso não procede. Então, o que ocorre? O contribuinte ele fica sem poder pleitear via mandado de segurança a restituição dos valores pagos. Qual é o caminho que ele tem a seguir? Entrar com uma ação ordinária, uma ação de repetição do indébito. Mas que a gente volta àquele grande risco de quê? Da sucumbência. Então, um caminho alternativo que surge e que hoje, na prática, tem sendo utilizado, a gente tem utilizado isso bastante no escritório, inclusive, é o quê? É o protesto. O que seria isso? O Código de Processo Civil, ele traz lá no artigo 726, o novo Código de Processo Civil, que
Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assuntos juridicamente relevantes poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar ciência do seu propósito. Ou seja, você pode notificar uma pessoa dizendo, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito aqui. E o artigo 174, segundo o CTN, diz que o protesto interrompe a prescrição. Qual seria a medida a se fazer? Você tem um pleito, aí dá um exemplo aqui, tem um Tuji, por exemplo, que estava ganha a questão e agora mudou, vai se julgar de novo, está pela sessão. O que você vai fazer? Eu vou entrar com uma ação ordinária aqui, uma declaratória, com repetitória, para pedir de volta esses valores. Talvez a ação mais correta, eu concordo com a Bianca, você vai identificar os valores todos. É muito interessante, mas os valores são grandes, tem um risco de sucumbência, você pode mudar de opinião. O Supremo falou que não ia apreciar, mas o ministro Marco Aurélio falou que sempre que puder vai tentar julgar novamente. Qual é o caminho? O protesto. Você entra com mandado de segurança para suspender os pagamentos a partir daquele momento, ou depositar eventualmente, e garante o futuro. E você entra com um protesto fundamentado no 726 do CPC, para quê? Informar que você tem intenção de entrar com uma ação repetitória para ter de volta os valores pagos. No entanto, a matéria ainda está sendo discutida no judiciário e você aguarda a discussão final, até mesmo para não onerar por demais o próprio judiciário, então é o interesse de ambas as partes. E, enquanto isso ocorre, você interrompe a prescrição. O direito do contribuinte, o direito do cliente, fica resguardado no momento do protocolo do protesto, os 5 anos para trás. Então, você passa a poder discutir aquela mesma questão, evitando a sucumbência. Então, estratégias processuais e, não tem como não falar, no mandado de segurança, que hoje é utilizado para diversas questões, mas a gente tem que saber utilizar da maneira correta, especialmente enquanto o Supremo não define se, de fato, eu posso pleitear em mandado de segurança a compensação relativa a valores pretéritos, dados protocolo do mandado de segurança, e em relação a questões estaduais e municipais, onde não tem uma lei autorizando a compensação. Feito isso, eu quero agradecer a todos, já passar para o Felipe aqui, que tem novas questões, a consignatória tem um grande debate também, acho que é interessantíssimo. Passar a bola aqui para a gente seguir em frente com o nosso painel. Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Como sempre, é uma felicidade enorme estar com os meus amigos queridos, né, o Ernesto, a Bianca, o João, assim, são craques. Fico aqui aprendendo bastante. E pela segunda vez, né, nos reunimos nessa composição, sempre com discussões riquíssimas. Fico muito feliz também com a presença aqui dos amigos, dos alunos, enfim, dos demais profissionais e professores, essa comunidade jurídica, como o Ernesto bem falou, que se criou no entorno do PJT, da tutoria jurídica, enfim, da BDF, da ESA, enfim, todos nós que estamos diariamente juntos, né, um apreciando o trabalho do outro, aprendendo com o outro, isso não tem preço, né? Então, sempre muito feliz em estar aqui discutindo. Eu confesso que eu preciso reorganizar minhas ideias, porque as exposições da Bianca e do Ernesto foram tão instigantes que eu estou aqui pensando em várias perguntas, enfim, que eu gostaria de fazer para eles e que, obviamente, não vai dar tempo hoje, mas, enfim, debates a serem travados depois. O meu ponto é sobre a consignatória tributária. Até em razão do tempo, que é sempre muito objetivo nas lives e webinars, eu vou tratar do problema em si e vou, enfim, tangenciar algumas questões básicas da consignatória, mas não vou cansá-los com a estrutura jurídica da ação consignatória como um todo. Tá? Como a gente sabe, só a priori a consignatória, lá prevista no 64 do Código Tributário Nacional, ela serve para que o contribuinte possa pagar o tributo, quando ele não consegue, né, quando há exigência de obrigações, outras que impeçam que o tributo seja pago efetivamente, como, por exemplo, a exigência de uma certidão de regularidade fiscal, enfim, qualquer que seja, ou a apresentação de uma declaração, que o contribuinte só quer pagar. A recusa não acontece mais, né, porque antigamente o pagamento se dava direto nas secretarias de Fazenda, antes da existência do sistema bancário como ele o é hoje, né, e a hipótese que se tornou cotidiana
no direito tributário brasileiro, que é quando mais de um ente federativo cobra o mesmo tributo. Então, tem-se aí uma crise de competência, seja ela territorial, né, como é o caso da discussão do IPTU naquelas áreas limítrofes, ou IPTU e TR, ou quando se trata efetivamente da real competência, né, daquele tributo, para instituir e cobrar aquele tributo, como acontece, por exemplo, na guerra fiscal que vemos travada entre ICMS e ISS, economia digital, que o diga, né, Ernesto? Tema que tanto tratamos aí no dia a dia. Então, a consignatória tem essas possibilidades restritas de ajuizamento, de utilização efetiva, também está tratada lá no Código de Processo Civil. Aliás, diga-se de passagem que pese haver previsão da consignatória com modalidade de extinção do crédito tributário no Código Tributário Nacional, lá no 64, o rito a ser observado é o do Código de Processo Civil. Não temos um rito especial para consignatória previsto no Código Tributário Nacional, qualquer lei especial. Temos que utilizar o Código de Processo Civil, efetivamente. A consignatória ela vem me instigando bastante. Por que ela vem me instigando bastante? E tanto a Bianca quanto o Ernesto também, de alguma forma, abordaram essa preocupação, que é com relação aos efeitos, né, da discussão com relação a um determinado tributo, tendo em vista que um dos efeitos pode ser o direito à repetição do indébito tributário, por exemplo, especialmente. Então, a ação consignatória, como uma ação declaratória, que é uma declaratória de satisfação da dívida, né, na medida em que a declaratória não permite a discussão do crédito tributário em si, ela não é uma ação desconstitutiva, né, o interesse do contribuinte é pagar o tributo, né, a discussão se daria tão só com relação, como eu disse, à competência, e aí já numa posição de assistente litisconsorcial do contribuinte, não como parte efetiva, como acontece quando há dois ou mais entes ali discutindo ou tentando trazer para si a competência tributária. E como declaratória que vejam, ela pode trazer efeitos como, por exemplo, da sentença em ação consignatória que declara extinta a obrigação, né? A extinção só vem com a procedência da ação, é importante lembrar isso, ou mesmo quando ela é constitutiva, porque quando parcialmente procedente ou improcedente a consignatória, o juiz ele reconhece, ele passa então a decidir de forma a atribuir efeitos constitutivos àquela ação consignatória. Então, constitui-se aquela obrigação tributária para além da que o contribuinte indicou, inclusive isso já é verificado tão logo a contestação das autoridades fazendárias, dos entes federativos, na medida em que os entes podem indicar que o valor pleiteado, o valor que entende ser devido pelo contribuinte está inferior ao que o fisco entende devido. Não à toa, sempre que há crise de competência, a recomendação é que se deposite o maior valor para suspender a exigibilidade de todos os créditos tributários, e se o contribuinte depositar o valor cobrado por um ente federativo e esse valor for inferior ao cobrado por outro ente federativo, esse outro ente federativo não vai suspender a exigibilidade do crédito tributário para entender que aquele depósito ele não representa a integralidade da cobrança. Então, vejam que nessa hipótese, né, mesmo quando é parcialmente constitutiva, né, ou constitutiva de fato, quando a ação é julgada parcialmente procedente, você pode ter como reflexo o direito à repetição do indébito tributário. Por que isso? Vamos imaginar a seguinte situação, e é uma situação que a gente tem se deparado muito lá no escritório. Né? Uma empresa tem retido na fonte, por exemplo, o imposto sobre serviços, né, nas localidades em que ela presta serviços, ok? E, de repente, vem o município onde ela está sediada e cobra dela também o ISS. E ela vai à juização consignatória que ela não sabe mais para quem pagar. E pior, ela já teve diversos valores em diversas competências, esses valores retidos na fonte pelos seus tomadores de serviço. E ela, então, entra com a consignatória, o juiz determina que que o valor não seja mais retido, que os valores sejam depositados em juízo, né? E depois o juiz sentencia indicando, e aí independente
do local que for, mas especialmente se indicar que o município competente é o município onde está sediada a empresa e não onde ela presta serviços, né? Nesse caso, o efeito dessa ação consignatória, o efeito dessa sentença declaratória, é inegavelmente indicar que o contribuinte faz jus à repetição do indébito tributário daqueles valores que foram recolhidos nos municípios dos tomadores de serviço. Então, a partir desse exemplo, a gente consegue construir os meus 2 pontos de pesquisa e de instigação. Então, o primeiro deles é quais são os efeitos da ação consignatória no que tange ao futuro ajuizamento da repetitória de indébito fiscal, que a Bianca e o Ernesto já expuseram as principais balizas muito bem, né? E aí a gente traça, né, um paralelo e vamos lá eles. Primeiro, o RESP 1.721.293 do STJ. Lá se considerou, e representa a jurisprudência do STJ, efetivamente, que o ajuizamento de ação declaratória interrompe o prazo para o ajuizamento da ação de repetição do indébito tributário. O mesmo entendimento foi aplicado para a impetração de mandado de segurança. Se a gente, por exemplo, analisar o RESP 1.248.077 do Paraná, também julgado pelo STJ, nós verificaremos que o STJ também entende que a impetração do MS interrompe o prazo para o ajuizamento da ação de repetição do indébito tributário. Então, vejam, a ação consignatória, ao fim e ao cabo, também é uma ação de natureza declaratória. Então, ela teria o condão de interromper o prazo para o ajuizamento da futura repetitória? E mais do que isso, seria possível consignar 2 pedidos na consignatória? Desculpem o pleonasmo, consignar na consignatória, mas seria possível, então, se formular 2 pedidos na consignatória, ou seja, o pedido de consignação e, caso se decida pela competência do ente em cujo local já tenha se recolhido, ou para este ente já se tenha recolhido o tributo, né, como consequência da sentença que reconhece a competência deste ente, a declaração do direito ou a condenação da repetição do indébito tributário no que tange aquele tributo objeto da consignatória. Então, no nosso exemplo inicial, ou seja, naquela empresa que teve retido na fonte o ISS pelos seus tomadores de serviço e foi cobrada com relação ao ISS pelo município onde está sediada, nesse caso, se o juiz declarasse a competência do município onde está sediada, ele também condenaria os demais municípios à repetição do indébito tributário com relação àquele ISS objeto de discussão. Seria uma consequência lógica. Como a Bianca bem observou, o Código de Processo Civil 2015, ele veio, sem sombra de dúvidas, para otimizar o sistema processual. Nós temos, e a problemática também trazida pelo Ernesto demonstra, que nós temos um sistema processual absolutamente prolixo, absolutamente redundante no que tange as abordagens ou os objetos, as causas de pedir, os objetos das lides. Se eu impetro um mandado de segurança e depois preciso ajuizar uma repetitória, toda essa problemática. Eu tenho que escolher se eu ajuizo uma declaratória pura, considerada pura, eu acho que isso já foi superado há bastante tempo, inclusive pelo CPC 2015, e aí depois eu preciso ajuizar uma repetitória, quando eu já tenho uma declaração. A Bianca falando me lembrou um célebre acordo do ministro Teori, ainda no STJ, e que ele dizia que no atual estágio do processo civil brasileiro não haveria que se admitir uma repetitória depois de uma declaratória, tendo em vista que o juiz da repetitória não poderia decidir de outra forma, senão na que decidira o juiz da declaratória. Então, imaginem esse tipo de questão. E aí, pegando um gancho no que o Ernesto bem falou, do protesto judicial, aí vem uma outra dúvida. Se a gente entender que a consignatória ela não suporta acumulação de pedidos, consignação mais repetição do indébito tributário, então vem a indagação. Bom, ela não suporta. E digamos que a gente conclua, e eu discordo,
que a consignatória não interrompe o prazo para repetitória. Então, já antecipo minha posição, acredito que possa sim se acumular os pedidos, acredito que também haja, caso não haja acumulação dos pedidos, a interrupção do prazo para ajuizamento posterior da repetitória, e digamos que a jurisprudência supere essas duas teses, essas duas posições, né? É importante lembrar do protesto judicial, pegando o gancho da abordagem do Ernesto. E o protesto judicial, ele interrompe, sem sombra de dúvidas, né? Isso está lá previsto no nosso Código Tributário Nacional, e como o Ernesto bem disse, no próprio Código de Processo Civil. Mas aí surge a dúvida, né? E aí pegando até de novo, como eu disse, o gancho do Ernesto. Na medida em que há interrupção do prazo, todo aquele prazo que já havia decorrido, né, o prazo prescricional, a contagem, ele zera, né? Interrupção diferente da suspensão, ele zera o prazo. E aí vem a pergunta, e recomeça de quando? Né? Porque até, assim, por coincidência, isso já estava aqui programado para eu falar, mas vou pegar, mas o Ernesto também bem falou, isso não, enquanto você discute, né, há o protesto, a interrupção. Já vou até antecipar a pergunta que eu vou te fazer, Ernesto, porque eu vou dizer qual é a minha posição, ok? Eu entendo que se eu ajuizei uma consignatória, e serviria também para o mandado de segurança, e simultaneamente, né, houve o protesto judicial e interrupção do prazo, como a causa do protesto judicial é a ação consignatória, como aconteceria lá no caso do Ernesto com mandado de segurança, o prazo só poderia se iniciar ou reiniciar quando da solução do litígio instaurado, do litígio inicial. Né? Vejam que, mas isso não está claro na jurisprudência. Não está claro que eu protestando judicialmente, em tese, o prazo recomeça no dia seguinte. Né? Mesmo que haja como causa de pedido protesto judicial ali realizado, a necessidade de se dirimir algum conflito jurídico, como é o caso do próprio direito, né, decorrente da declaração, ou seja, a declaração de direitos. E na consignatória, quando o magistrado ele determinar quem é o sujeito ativo competente para a cobrança do tributo, só aí eu vou poder saber de quem que eu vou pedir de volta o tributo. Né? Então, eu trago aqui como exemplo o RESP 1739044, em que eu abro aspas rapidamente, o STJ consigna que, no caso de lançamento de ofício, o prazo de prescrição quinquenal, pleitear é aquele do CTN, presidente do STJ. O STJ entende que o protesto judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por analogia permitida pelo artigo 108.1 do CTN, o disposto no artigo 174, parágrafo único 2, do mesmo diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário. Vejam que ele não diz quando recomeça o prazo, e não coloca condição para recomeço. No RESP 1.329.901 do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, o STJ diz que leva... Vejam que interessante, isso é um pouco mais detalhista, né? Ele diz, com relação à vigência da Lei Complementar 118, né, o protesto traria de volta o prazo de 10 anos, desde que realizado dentro da vacatio legis, naquela discussão da tese dos 5 mais 5. Né? Mas, de novo, o que ele diz é, realizado o protesto, se reinicia o prazo e ele recupera o prazo prescricional anterior. É interessante nesse caso que o STJ recupera o prazo de 10 anos, né, reiniciando após o protesto, mas ele não diz que o reinício ele está condicionado a alguma solução, a solução de alguma controvérsia, alguma demanda pendente ajuizada concomitantemente ao protesto judicial. Então, a minha dúvida é, dentro de uma linha do tempo, já caminhando para o fim, né, dentro de uma linha do tempo, uma linha temporal, a gente sabe que um processo judicial hoje, ele é de imprevisível duração, mas que naturalmente levará alguns anos, é o que se espera. Né? E o protesto judicial, ele interrompe e reinicia o prazo para repetição de débito tributário, isso quer dizer que se a tua demanda, e aí no meu caso, a ação consignatória, ela durar mais de 5 anos,
restará prescrita a sua pretensão de repetição do débito tributário, caso não se entenda que a consignatória em si ela seria suficiente para interromper o prazo da ação de repetição do débito tributário. Então, até por essa razão, me parece muito clara essa envergadura da ação consignatória, ou essa produção de efeitos decorrentes dela, ou de qualquer outro pleito de natureza declaratória, ação declaratória em si, e o mandado de segurança, essas duas já reconhecidas pelo STJ, como hipótese de interrupção do prazo prescricional para ação de repetição do débito tributário. E finalizo com um problema que, para alguns, eu já li alguns artigos no sentido que o CPC 2015 teria resolvido, e eu entendo que não resolveu, né? Que é a competência dos juízos estaduais para julgamento das ações consignatórias. Outra preocupação enorme que eu tenho, acho que a gente não tem solução para isso técnica, abro a debate, se os meus pares, eminentes pares, quiserem opinar ou me perguntar, mas, e aí já peço para convolarem a pergunta em posição, mas a questão é, a Lei Complementar 157 escancarou esse problema, né? Quantos litisconsortes passivos são permitidos numa ação consignatória? Qual seria o limite? E qual seria a competência de um juízo estadual para julgar uma ação consignatória que envolva entes federativos de diversos outros estados, municípios de diversos outros estados ou diversos outros estados se envolver em ICMS? Né? Eu tenho enfrentado esse problema no judiciário, alguns juízes levantam a bola da competência, da sua incompetência. Acredito que, dependendo do caso, inviabiliza o ajuizamento, inviabiliza o curso processual. Vejam que eu tenho um cliente que, por conta da Lei Complementar 157, se viu diante do desafio de recolher o ISS em 2.500 municípios. E aí eu indago, seria possível uma consignatória, ela suportaria 2.500 municípios no polo passivo? Qual juízo seria competente? Porque o Código de Processo Civil, ele elege o local do pagamento. Então, não há a menor dúvida que, e até intuitivo pensar, que o contribuinte ele vai ajuizar a ação ali na comarca onde ele está localizado, porque provavelmente o município onde ele está sediado é um dos interessados, né, um dos ditos competentes para a cobrança daquele tributo. Né? E aí ele elege, aí ele ajuiza na sua comarca. A sua comarca ela é competente para julgar uma consignatória que envolve municípios do Brasil todo ou estados do Brasil todo? Esse é um problema que me parece, eu li alguns artigos dizendo que a consignatória teria resolvido, o CPC 2015, perdão, teria resolvido, e me parece que não é bem assim. Então, gostaria de compartilhar essas instigações, agradecer a paciência de todos e já passar a palavra aí para o João, que vai brilhar muito hoje. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, parabenizar meus amigos pelas brilhantes exposições que me antecederam e dizer que hoje eu fiquei com a ingrata tarefa de falar por último, mas vou tentar pescar ainda um pouquinho a curiosidade de vocês. Queria aproveitar também para agradecer o PJT e a tutoria por ter essa oportunidade aqui de mais uma vez estar compondo a mesa com esses meus amigos e falar um pouquinho sobre direito tributário. Né? O tema que me coube elaborar aqui com os senhores são as ações coletivas em matéria tributária. E embora a ação coletiva seja um instituto cujos relatos remontam desde a época do digesto de Justiniano, onde tinham ações coletivas para garantir o correto manuseio de animais perigosos que podiam causar danos à sociedade, é o fato, isso até foi comentado na nossa live passada, que o berço das ações coletivas é a Inglaterra, com o Bill of Peace, no século XVII. Né? E depois o Instituto também foi adotado nos Estados Unidos, no século XIX, e aqui no Brasil, salvo engano, surgiu na década de 30. Né? E o grande interesse desse Instituto é tutelar direitos de um grande número de pessoas, né? Com um interesse coletivo entre elas. E hoje, no nosso ordenamento, nós temos o que é comumente chamado do microsistema processual das ações coletivas, que consiste na junção de diversos dispositivos e espaços na Constituição, na Lei da Ação Civil Pública
e no Código de Defesa do Consumidor, que finalmente na década de 90 trouxe a possibilidade de se tutelar através desse instituto direitos individuais homogêneos, ao contrário daqueles que só constavam na Lei da Ação Civil Pública, que eram os direitos difusos e os direitos coletivos em sentido estrito. E aí eu menciono que seriam aqueles direitos que só são possíveis de tutelar como um todo, né, como o direito à preservação do patrimônio público, do patrimônio histórico e do meio ambiente, por exemplo. Nas controvérsias tributárias, o que a gente vê são diversos direitos individuais homogêneos. Nas palavras até do professor Barbosa Moreira, os direitos individuais homogêneos são acidentalmente coletivos, né? E por isso o Instituto cabe aqui ao direito tributário como uma luva, né, para impedir a massificação de ações dentro do judiciário. A gente sabe que o judiciário custa muito caro há muito tempo e tem um grande número de ações tributárias, né? E aí, feitas essas considerações introdutórias, eu preferi aqui com vocês tratar sobre alguns pontos controversos, em vez de analisar um caso específico, tratar de alguns pontos controversos de forma bem objetiva, tá? E aí eu queria mencionar um caso de um cliente que chegou a nós aqui no escritório recentemente, cujo parecer a gente entregou até semana passada, se eu não me engano, que veio com a seguinte situação. Olha, o meu sindicato de classe tem uma ação transitada em julgado afastando a incidência do IPI na revenda de bens importados. Por outro lado, eu tenho uma ação individual, também com decisão transitada em julgado, mas a decisão é negativa. O cliente perdeu nessa ação e não conseguiu afastar a cobrança. E aí ele nos fez 3 perguntas. A primeira delas, eu posso desconsiderar a decisão transitada em julgado na ação individual e aproveitar a ação do sindicato? E aí, quanto a essa pergunta, me parece que a resposta é até um pouco mais simples, né, de que há, de fato, renúncia na ação coletiva quando você tem a ação individual sendo tratada nesse caso. Não seria mais possível ele se aproveitar da decisão transitada em julgado do sindicato sob pena de afronta ao juízo natural, né? E aí tem um ponto curioso também, é que a empresa, antes do trânsito em julgado na ação individual, alegou litispendência e alegou perda de objeto dessa ação por causa do trânsito em julgado na ação do sindicato. E aí, sobre esse tema, e esse é o primeiro julgado que eu menciono aqui para vocês, o julgado 1, acho que o Arthur vai colocar aqui na tela para vocês. O STJ já tem se posicionado no sentido de que, para que surta efeitos o pedido de suspensão no processo individual, ele deve ser apresentado antes de sentença meritória dentro desse processo. E aí o Supremo já se manifestou também nesse sentido, dizendo que não havia repercussão geral nessa discussão, é o julgado 2, que o Arthur vai colocar aqui, e existem decisões posteriores também do Supremo que mencionam esse julgado do STJ exigindo a desistência da ação antes de prolatada sentença meritória. E aí vale fazer, resistir, eu sei que não é o tema aqui, mas um link com a outra live que foi composta por essa mesma mesa, que é o seguinte, né, o tema do IPI na revenda de bens importados hoje está com repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, o tema 906. Né? Será que, havendo decisão nesse processo favorável aos contribuintes, caberia uma revisional para essa decisão negativa no processo individual desse nosso cliente? E aí, a priori, me parece que sim, o tema foi explorado pelo Felipe na nossa última live, e vale a pena voltar lá para assistir quem tiver oportunidade. A pergunta 2 desse nosso cliente. Olha, eu tenho algumas filiais e pretendo constituir novas. Eu posso me aproveitar do benefício da ação do sindicato com essas filiais? E aí também, novamente, acho que tem um julgado do STJ bem recente, que inclusive foi uma virada aí na decisão desse julgado, onde era mutatis mutandis, né, era outro assunto, mas o STJ discutia a possibilidade de emissão de certidão negativa para filiais ou para matriz quando uma ou outra tiver débitos, né? E aí eu fui pedir ver aos senhores para ler aqui, mas o STJ decidiu que
o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, né? A pessoa jurídica como um todo é que tem a personalidade, né? E aí a gente alcança, então não poderia utilizar, se aproveitar da decisão do sindicato com as filiais ou com a matriz. E a terceira pergunta desse nosso cliente foi a seguinte: eu pretendo abrir, então, uma nova empresa. Eu precisaria estar listado na ação do sindicato, eu precisaria já ser associado do sindicato para me aproveitar dessa decisão. E aí, claro, superadas as questões de propósito negocial do artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, o STJ já consolidou o entendimento de que a legitimidade dos sindicatos é por substituição processual, não é por representação processual. O sindicato atua em nome próprio, defendendo direitos de terceiros. Então, a coisa julgada na ação coletiva, e esse é o julgado 3, que o Arthur vai colocar aqui para a gente, a coisa julgada na ação coletiva, ajuizada por sindicatos e associações, e aí eu faço ressalvo aqui para as associações, creio que possivelmente não deveria estar aqui, deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. No caso das associações, a gente vai tratar logo na sequência, né? Mas então parece que, constituída uma nova empresa, não precisaria estar essa empresa associada ao sindicato na data do trânsito em julgado da ação coletiva. Isso porque os sindicatos atuam em nome próprio, pleiteando direito de terceiros por substituição processual. E isso está previsto no inciso 3 do artigo 8º da nossa Constituição, que trata o seguinte: eu vou pedir Vênia mais uma vez para lê-lo, mas que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, e não dos associados ou dos listados. Portanto, repito, substituição processual, é uma representação extraordinária, e não uma mera representação. Me parece que seria paradoxal que o sindicato pudesse limitar os substituídos na inicial, sendo que o pleito diz respeito e é de interesse de toda a categoria, certo? Então, essas foram as 3 perguntas que nos fizeram e respondemos aí de acordo com esses julgados que foram agora mencionados, que são julgados de turma, mas que demonstram uma corrente aí a ser seguida pelo judiciário nesses pontos. E aí, alguns outros itens que eu acho importantes ressaltar aqui também para os senhores, é o caso do alcance territorial, justamente entra um pouco com o que o Felipe estava falando agora há pouco, né? O que diz o artigo 2º-A da Lei 9.494 de 97? A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Ou seja, apenas aqueles que têm sede na jurisdição do órgão prolator é que poderiam se aproveitar da decisão da ação coletiva do sindicato. E aí vale mencionar uma decisão bastante recente, agora de 2019, o julgado 4, que o Arthur vai colocar aqui, e que repete alguns outros julgados também do STJ, no qual esse artigo 2º-A da Lei 9.494, ele é interpretado de maneira sistemática, e os ministros dizem o seguinte: que impõe-se interpretar esse artigo em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, fazendo referência àquele sistema, a microsistema processual coletivo que eu mencionei no início. Os efeitos não estão adstritos aos filiados, voltando àquele julgado já que se precisava ou não estar filiado ao sindicato no momento da ação. Ou sequer está limitada a abrangência da eficácia da decisão ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator decisivo, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Então, me parece que foi interpretado de forma sistemática esse artigo para que não haja ali a necessidade de surtirem os efeitos da decisão da ação coletiva apenas aqueles estabelecimentos que estão na jurisdição do órgão prolator, tá? Então, isso seria, claro, extremamente favorável aos contribuintes e, creio, seria aplicável apenas ao caso das ações coletivas ajuizadas
por sindicatos, por ocasião aí da leitura do inciso 3 do artigo 8º da nossa Constituição. E aí, é claro que sobra a pergunta, né, aquela ressalva que eu fiz logo há pouco. E as associações? Precisaria estar listado, né, qual seria o alcance territorial para as decisões de ações ajuizadas por associações e não sindicatos? E aí eu peço, Vênia, mais uma vez, para fazer uma leitura aos senhores, mas é extremamente importante. O artigo 5º, inciso 21 da Constituição, dita o seguinte: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. E aqui eu faço destaque ao quando expressamente autorizadas. O que disse o STF quanto a esse trecho do dispositivo? Isso foi um entendimento que vigorou desde 2000, é o julgado 5, que o Arthur vai colocar aqui, desde 2000 até 2014, tá? Na ação originária 152. E que se entendia que bastava a previsão no Estatuto ou na Assembleia Geral para que os associados pudessem se valer aí das ações ajuizadas pelas associações. Agora, em 2014, por ocasião do julgado 6, que é o recurso extraordinário 573-232 de Santa Catarina, houve uma mudança de entendimento no plenário do STF, né? E que interpretou, quando expressamente autorizadas, dizendo que significaria uma autorização individual, específica, dada pelo associado, ou então presente numa assembleia da associação, né? E aí o Marco Aurélio, no voto dele, diferencia de forma categórica a substituição tributária, que é a representação extraordinária feita pelos sindicatos, e a representação, que nada mais é do que a simples forma de se representar com mandatos de procuração no judiciário. E aí eu peço Vênia para fazer mais uma leitura, onde o ministro Marco Aurélio coloca: em relação a as associações, o legislador foi explícito ao exigir mais do que uma previsão de defesa dos interesses no Estatuto, ao exigir que essas autorizações devem ser expressas, podendo ser deliberadas em assembleia, enfim, como falei, ou autorização específica, para representar e não substituir, propriamente dito, os integrantes da categoria profissional. Portanto, a gente vê uma grande diferença aqui entre as modalidades de representação do sindicato e das associações. Certo? E aí, claro que fica também uma dúvida, né? E para aqueles que ajuizaram a ação durante a decisão da ação originária 152, né, entre 2000 e 2014. Em regra, só é possível aditar a inicial antes da estabilização processual, que ocorre com a citação do réu. E aí, nesse caso, o STJ se manifestou no sentido de mitigar essa previsão, sendo que as empresas teriam uma justa expectativa gerada pelo entendimento anterior, e aí sendo razoável conceder às associações a oportunidade de aditar a inicial depois da citação ou até mesmo depois da prolação de sentença de mérito, uma vez que elas estavam se baseando naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal que vigorou aí por 14 anos. Né? Eu não sei como que está o meu tempo, Ernesto. Teria mais alguns apontamentos aqui. João, oi. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui, e aí você complementa os apontamentos também, tá? Eu acho uma questão muito interessante, é o seguinte, como é que você pleiteia isso, tá? E aí, 2 pontos. O primeiro é o seguinte: eu sou contribuinte, não estava no sindicato, não prestação, mas a época eu estava naquela área. Eu posso pleitear isso diretamente no judiciário ou eu posso diretamente à Receita Federal e automaticamente já pedir uma habilitação no meu crédito? E, por fim, a questão dos honorários com os advogados do sindicato da associação. Essa questão chegou a analisar de alguma forma? Então, Ernesto, quanto à possibilidade de recorrer diretamente à Receita Federal para habilitar o crédito, na questão dos sindicatos, tá, pela leitura do inciso 3, artigo 8º da Constituição, eu creio que sim, tá, inclusive baseado nesses julgamentos esparsos
do STJ, eu creio que sim, seria possível recorrer diretamente à Receita Federal para habilitar esse crédito, uma vez que, havendo a decisão por substituição tributária, o sindicato agindo em nome próprio, mas em benefício de terceiro, me parece que aquela decisão fica ali voando para que seja agarrada pelas empresas da categoria, tá? Ou por profissionais da categoria, enfim, dependendo do sindicato que ajuizar qualquer ação, né? Nas tributárias aqui, geralmente, são os sindicatos das categorias de empresa. E aí, é lógico, né? Isso demanda uma análise aprofundada dos dispositivos, mas eu creio que seria, sim, possível, em razão desses motivos aí já expostos. E quanto aos honorários dos advogados, tá? O que eu vejo muito é quando o sindicato tem a decisão e ele querendo, claro, trazer novos associados ou, né, demonstrar a sua militância aos associados já existentes, geralmente os sindicatos indicam no site ou entram em contato com seus associados, falando, olha, nós temos a decisão tal, entre em contato com um advogado X para habilitar o crédito e os honorários devidos serão em X, né? Eu acho justo que isso seja feito, nada demais, se as empresas tiverem interesse, mas eu não creio que tenha nenhuma vinculação das empresas ao advogado que atuou em nome do sindicato. Como eu falei, o sindicato atua em nome próprio na defesa dos direitos de terceiros, tá? Então, quem vai remunerar a empresa é o sindicato, né? E aí, eventualmente, as empresas que forem se valer quem vai remunerar o escritório, né, é o sindicato. E as empresas que forem se valer do auxílio do escritório para habilitar os seus créditos, podem ou não, enfim, seguir com o mesmo escritório nessa demanda, tá? Mas então, eu creio que seriam isso. Se tiverem mais aí algum apontamento, as outras questões aqui que eu tinha para falar são, eu acho que vou acabar mudando um pouco o tema. Seriam essas as considerações principais aí desse assunto. Tá ótimo, João. Excelente. Felipe, Bianca, vocês têm alguma pergunta para vocês, assim, para a gente finalizar com a pergunta de vocês aí? Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Posso provocar? Deve. Então vamos lá, né? Vão achar, quem está assistindo essa live, que eu sou a mulher mais medrosa do mundo, né? Porque eu tenho medo de mandado de segurança, eu tenho medo de consignatória, eu tenho medo de não ajuizar a repetitória se tem pedido administrativo, mas eu também morro de medo da consignatória. Falar para você, Felipe. Consignatória, ela é teoricamente tão perfeita, né? O contribuinte se liberar, ele não está se recusando a pagar, acho que tem toda né, esse espírito, né, de boa-fé do contribuinte, mas uma das coisas que eu vejo na jurisprudência é que para você ajuizar a ação, você tem que comprovar a cobrança. Como é que você faz para comprovar a cobrança de 2.500 municípios? Pois essa é uma das grandes dificuldades também, né? Eu acho que instruir probatoriamente. Uma coisa que a gente vem utilizando, Bianca, é a própria previsão legislativa desses municípios quando há determinação de retenção na fonte. Então, a gente indica que já há uma previsão legislativa no sentido a gente indica que já há essa previsão legislativa no sentido de indicar que o tomador de serviço é obrigado a reter. Isso já configura uma cobrança. E, assim, isso não foi, pelo menos, a gente não tem tantos casos assim, porque a gente sabe que, culturalmente, as empresas não gostavam de consignatória, porque a consignatória tem aquela consequência lógica de o juiz escolher para quem que você vai pagar o tributo. E nem sempre é o que a empresa quer. A empresa, geralmente, ela quer escolher onde vai pagar o tributo e quer discutir no outro município. Então, ela entra com a anulatória, ela não entra com a consignatória. A consignatória ela começou a prevalecer mais agora com essa multiplicidade de entes federativos, o que acabou tornando um pouco mais complexo o ajuizamento da anulatória. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, a gente vem utilizando as previsões legislativas de determinação de retenção. E aí eu já pego o gancho para também te fazer uma provocação. Na verdade, não é bem uma provocação
no sentido de ver se você concorda comigo ou não, né? Porque você disse, e eu já me antecipei na minha fala, e eu concordo, que não existe mais declaratória pura, que seria inviável se imaginar que uma ação declaratória não pudesse produzir efeitos condenatórios e, enfim, te obrigasse a litigar de novo, né? Testei a decisão do teoria. Nessa mesma linha, os alunos do PJT já me ouviram falar isso em sala de aula, mas eu trago também aqui a provocação, que é a seguinte: não seria o mesmo caso dos embargos de execução fiscal? Eu digo isso pelo seguinte: em que pese os embargos serem uma ação desconstitutiva, né, obviamente que o fundamento ele perpassa pelo provimento declaratório. Você declara uma situação jurídico-tributária e, em razão dessa declaração jurídico-tributária, se desconstitui um débito. Imagina um contribuinte que tem 4 execuções fiscais idênticas, a única diferença entre elas é o período executado. É a única diferença. E ela vence um dos embargos de execução fiscal, tem procedência integral. Você acha que esses embargos eles teriam eficácia também sobre as demais execuções fiscais, a partir dessa lógica, ou ele teria uma decisão de natureza desconstitutiva e declaratória distinta para cada caso? Poderia ter. O que você acha? Então, é aquela maldita súmula 239, né? Você vê que a gente mudou o tema, mas todo mundo falou um pouquinho aqui de coisa julgada, né? A gente não está conseguindo largar o osso, né? A gente vai, né? E se apega a coisa julgada, né? Então, assim, me parece, claro, primeiro, se você tem uma declaratória, que foi aquilo que a gente falou, que não existe a declaratória pura, né? Tinha-se uma jurisprudência, eu nem entendo que a súmula 239 diz isso, tá? Mas interpretava-se que você tinha que todo ano ajuizar, tem toda essa celeuma em relação à eficácia da coisa julgada numa ação declaratória, né? E hoje já se entende, até por uma questão até de coerência, que foi justamente o que gerou a súmula que eu falei aqui, né? Inicialmente foi justamente esse julgado do teoria, falando sobre eficiência do sistema processual. Então, me parece que você pegar uma súmula, né, de mais de 2 décadas e aplicar uma processualística completamente diferente, é você negar toda a reforma que foi feita. Então, respondendo objetivamente, eu acho que não faz o menor sentido a gente ficar aqui rediscutindo questões que já estão embasadas por um critério jurídico de segurança já definido. Então, não me parece que pedir sempre de status sucessivo mudou a legislação, não vale aquela sentença. Do contrário, ela tem que ter validade para dar, inclusive, segurança, porque a gente sabe, inclusive, juízes diferentes, cabeças diferentes, né? E isso vale para o bem e vale para o mal, porque também o contribuinte fala, ai, que ótimo, então eu vou sempre aproveitar, mas também se for negativo, você também não vai aproveitar. Então, se trata aqui de uma interpretação cambeta. O vento que bate lá, bate cá, né? Então, a gente tem que pensar, isso é coerente tanto para o lado da fazenda quanto para o lado do contribuinte, né? Não é só quando ele tem uma situação favorável a ele. Bianca, eu tinha anotado aqui durante a sua apresentação a pergunta. Posso aproveitar, então, que a gente já estava fazendo pergunta para a Bianca? Posso adicionar mais uma? Claro. Quanto à existência de uma ação ordinária ajuizada já tentando declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, ela afastaria a possibilidade de discussão na esfera administrativa de um débito? Bom, o que a gente tem em termos objetivos, né? Tem alguns pareceres normativos, tem até um parecer normativo COSIT 7 de 2014, que diz que qualquer ação, inclusive a declaratória, porque a LEF não fala expressamente na declaratória, ela constituiria em renúncia da via administrativa. Então, assim, em termos gerais, a gente sabe isso, né? Você não pode discutir o tributo administrativamente e judicialmente, não pode ter identidade das discussões. Mas tem uma crítica que é feita pela doutrina dizendo o seguinte, a declaratória, eu não tenho como renunciar, principalmente se ela for anterior, parecer COSIT, não importa se é anterior ou posterior, mas a crítica que se faz como é que eu posso renunciar a algo que não existe? Se eu ajuizei uma declaratória e depois sou autuado, eu estou realmente renunciando, como é que eu posso renunciar a algo que ainda não existia, um direito, né, futuro? Então,
há essa discussão se a ação declaratória ela estaria no âmbito da renúncia do poder administrativo. A Receita Federal tem já parecer normativo. No CARF, há discussão, tá? Mas, de fato, a gente sabe que a posição da Receita é desfavorável, que qualquer discussão judicial, inclusive a precedente, inclusive declaratória, afetaria aí a discussão judicial. Desculpa, administrativa. Perfeito, obrigado. Gente, muito legal. Eu acho que o debate é interessantíssimo. Perguntas são muitas, né? A gente trouxe vários pontos interessantes, mas também nossa live se estendeu. Eu acho que aqui eu queria agradecer a todos e todas. Foi muito legal a participação, o público de casa também. Eu acho que isso é muito legal. E dizer que daqui a mês que vem estamos aqui de novo. Mais um tema também intrigante. E agradeço, Bianca, Felipe, João. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Sempre um prazer. Tchau, tchau.